Bom, estamos oficialmente começando o segundo módulo. Nessas primeiras aulas, quarta, hoje, quinta e sexta, o assunto é escatologia. Eu vou dar só uma espécie de introdução. Falar sobre escatologia em uma aula é missão impossível, mas vai ter outras duas aulas, né? Amanhã vai ser sobre oração, não me lembro o título exato, mas é oração, e depois, na sexta-feira, é sobre 70 semanas, visão profética, necessidade de preparação para o dia do Senhor. Quem tem a revista Impacto, de algumas edições atrás, número 66, talvez, Deus Quer Morar na Terra. Alguns têm essa revista. A outra pergunta é assim: você já leu essa revista? Mas esses diagramas que você tem na página 37, na apostila, 37, esses diagramas tem nessa revista, nessa edição da revista, com explicação. Nós só vamos falar um pouquinho sobre cada uma, para a gente ter uma noção. Saber tudo, por exemplo, sobre essas 4 linhas da escatologia, você tem aí na página 37, 4 diagramas, bem parecidos, mas tem diferenças muito grandes entre cada linha, entre cada ideia. É muito importante que todo cristão tenha uma visão escatológica. Não precisa falar essa palavra complicada, né? Escatologia, não precisa saber explicar muito, sim, o que significa escatologia, não precisa saber sobre essas 4 linhas necessariamente, mas todo cristão precisa saber sobre escatologia. Por quê? Porque a escatologia tem a ver com a volta de Jesus e tem a ver com o final de todas as coisas. Então, antes de falar sobre isso, eu quero que vocês abram em Romanos 8. Quando vocês estão achando, Romanos 8. Você sabia que o Velho Testamento fala mais sobre a segunda vinda do que a primeira vinda? Sabia disso? O Velho Testamento, as profecias do Velho Testamento, quando falam sobre Jesus, falam muito mais sobre a segunda vinda do que a primeira. Então, é importante entender isso. Até foi uma das dificuldades que os judeus tiveram em entender a primeira vinda. Quando Jesus veio, eles não conseguiam entender muito que ele era o Messias, porque o que eles sabiam a respeito da vinda do Messias tinha mais a ver com a segunda vinda do que a primeira. O próprio João Batista anunciou Jesus e falou sobre o fogo, sobre a separação final. Ele estava prevendo mais a segunda vinda, por isso também depois ele teve aquela dúvida se Jesus era mesmo o Messias que havia de vir. E o Novo Testamento, evidentemente, que é depois da primeira vinda de Jesus, os livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos são relatos da primeira vinda, mas o restante do Novo Testamento fala muito sobre a segunda vinda. Uma vez eu fiz esse estudo com o pessoal do CPP, em Montemor, passando por cada livro do Novo Testamento e pegando as passagens que falam sobre a segunda vinda. Então, é muito forte, é um aspecto muito importante da nossa fé, da nossa base. Segunda vinda não é um assunto que não é um assunto assim que não, Jesus vai voltar, isso aí todo mundo sabe, mas não é muito real e não é uma expectativa muito real. Então, a segunda vinda, isso devia fazer parte
de muito mais pregações, de muito mais estudos. A gente deveria estar muito mais envolvido com o assunto da segunda vinda do que realmente acontece. E outra coisa que é a escatologia não é só assim, o fato que Jesus vai voltar, mas é tudo que está relacionado com a volta dele. Ele volta para fazer o quê? O que acontece? O que tem que acontecer antes? Ele volta e daí? O que vai acontecer? Então, a escatologia tem a ver com isso. É evidente que nós não temos muitos detalhes sobre alguns aspectos, mas assim, eu só queria combater essa ideia que, como existem linhas diferentes, ideias diferentes, o milênio, como vocês podem ver aqui nesses 4 diagramas, até o nome das 4 linhas tem a ver com milênio, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, então tudo tem a ver com o milênio. Mas o milênio, isso aí não é importante para a gente ficar preocupado com isso, porque não é para agora e seja o que for que vai acontecer, se eu estiver com Jesus, eu estou dentro. Então, tem gente que, não sei se a gente vai embora, se a gente vai ficar na terra, mas onde Jesus estiver, eu vou estar junto. Então, tem gente que, deixa para lá, eu não quero me preocupar com essas ideias, com essas teorias, porque, no fim das contas, tem muitas ideias e eu não vou saber, eu não vou conseguir resolver isso. Existem algumas coisas que não são essenciais, algumas coisas que não são prioridades, mas algumas são importantes para nós, e a nossa escatologia influencia a nossa vida cristã hoje. Então, esse é o ponto mais importante. A nossa escatologia influencia a nossa vida, direciona a nossa vida. Então, Romanos 8 é um dos textos, tem muitos textos no Novo Testamento sobre isso, mas vamos ler. O Milton começou a ler esse texto ontem. Versículo 18. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Então, nós temos sofrimentos presentes, mas o que me dá, e isso aqui, essa frase que eu vou dizer agora, é mais ou menos a essência da escatologia da igreja primitiva. Era o seguinte: sofrimento presente. A igreja primitiva tinha sofrimento? Tinha muito sofrimento, muita perseguição. Os problemas nossos são insignificantes em relação àquilo que eles viviam no dia a dia. Nós não sabemos o que é perseguição, nós não sabemos o que são problemas nesse sentido que a igreja primitiva tinha. Então, eles tinham uma vivência diária com sofrimento. Então, eles tinham essa mentalidade, sofrimento faz parte da vida cristã, mas a força que eles recebiam para viver no sofrimento era por causa da esperança que eles tinham. Então, é isso que ele está falando aqui. Considero que os sofrimentos do presente, muito maiores do que os que nós temos hoje, os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Então, não é só uma coisa que eu vou assistir, Jesus voltando, mas é uma glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos
os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Então, veja quantas vezes ele fala, versículo 19, ansiosamente, na esperança, versículo 21, de que a própria criação seja libertada. Versículo 22, a criação geme e agoniza. Isso é a criação. Gente, nós que temos a revelação, a vida do Espírito, nascemos de novo, nós devemos ansiar muito mais, nós temos muito mais entendimento do que a criação. Então, versículo 23, né? Muito mais nós do que a criação, gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente. Gente, isso a comparação é de um casal de namorados, de noivos, que vão se casar e não veem a hora que esse dia chega. Estão vivendo em função disso, planejando todo o tempo, acordado, dormindo, o tempo inteiro pensando nisso, né? Essa é a ideia que deveria ser a vinda de Cristo para nós. Versículo 24, porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aí o restante do texto eu vou deixar para o Michel, que ele vai falar sobre como essa ansiedade vai se expressar na oração. Mas eu queria só chamar a atenção aqui para esse fato central. Então, você pode achar isso aqui um pouco complicado, como eu falei assim, se você não consegue entender exatamente as 4 linhas escatológicas, se você acha isso complexo, isso não é tão essencial, mas é importante a gente ter um entendimento sobre o que nos espera e qual é a nossa esperança como filhos de Deus. Mas, como a maioria, né, alguns chegaram mais recentemente, mas como a maioria acho que pegou as aulas da Carol sobre a história da igreja, essas 4 linhas, eu só pus um diagrama aqui na lousa, mas vocês têm na sua apostila, só para ficar mais fácil de eu mostrar as diferenças. Mas eu quero que você pegue a apostila agora, nós vamos falar sobre essas 4 linhas que tem a ver com a história da igreja, estão numa sequência que tem a ver com a história da igreja. Hoje existem pessoas que acreditam em cada uma delas, hoje, mas na verdade elas foram surgindo durante a história, então é isso que eu queria mostrar rapidinho para vocês. Vocês podem ir anotando algumas coisas sobre cada linha. Mas os elementos que são discutidos são essas que estão aqui. O diagrama é a linha de tempo, estamos falando sobre o tempo desde a primeira vinda de Jesus, a cruz, né, sempre começa, tem o tempo anterior, mas só estamos falando sobre esse tempo da primeira vinda de Jesus. Aí tem a história da igreja, né, que você tem que deixar esse espaço aqui sem um número exato, porque nós não sabemos, não é isso? Não sabemos exatamente. Às vezes a gente coloca 2000 anos porque atualmente faz 2000 anos, né, da primeira vinda de Jesus, mas não sabemos exatamente o tempo aqui. Então, em algum momento, que nós cremos que vai ser breve, nós teremos a segunda vinda. A segunda vinda. Antes da segunda vinda, está escrito aí, né, bem, uma letrinha miudinha, né, mas se você chegar ou mais perto ou mais longe, depende da sua visão, você pode enxergar a palavrinha tribulação. É pequena, mas é bem forte, viu, gente? Então, antes da segunda vinda, tem um período chamado tribulação. Aí tem a segunda vinda. Depois da segunda vinda, inicia-se um período chamado milênio, porque são 1000 anos.
Só existe um lugar na Bíblia que fala sobre os 1000 anos. Qual é? Apocalipse, capítulo 20. É o único lugar na Bíblia que fala que são 1000 anos. Só que é um lugar só, mas fala 6 vezes. Né? Então, é uma passagem, né? Mas fala 6 vezes sobre 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Né? Então, mas existem muitos outros lugares na Bíblia, no Velho Testamento, que falam sobre essa época, mas o que especifica é em Apocalipse 20. Então, esse aqui é um período de 1000 anos, e depois dos 1000 anos, vem o reino eterno, que não tem especificação de tempo, por uma razão óbvia, né? Não tem limitação de tempo, né? O que mais que tem no diagrama, que é importante? Aqui na segunda vinda, também, letrinhas bem pequenininhas, mas tem uma coisa escrita ali, primeira ressurreição, ok? Estão vendo? Primeira ressurreição, na primeira vinda. E depois, no final do milênio, isso tudo está assim, tá na sequência cronológica em Apocalipse 20, né? Oh, desculpa. Eu não falaria isso, como disse o Ângelo, né? Jamais falaria isso. Na segunda vinda, segunda vinda e primeira ressurreição, tá? Segunda vinda e primeira ressurreição. E depois dos 1000 anos, a segunda ressurreição, ok? Porque essas são as coisas que têm diferenças de acordo com a linha escatológica. Ok, então, tem um espaço aí para você escrever aí embaixo, então nós vamos colocar algumas coisas para a gente entender. Essa visão chama-se, está escrito ali já, pré-milenismo histórico, porque vai ter um outro pré-milenismo lá embaixo, que tem outro nome. Então, essa visão, com essa divisão das coisas, chama pré-milenismo histórico. Histórico porque é antigo, foi a primeira visão que existiu na igreja. E você pode colocar em termos de tempo, foi a visão prevalecente durante os primeiros 4 séculos da igreja. Tá? Os primeiros 400 anos da igreja foi a visão que prevalecia. Mesmo nesse período já tinha gente pensando em outras coisas, mas foi a ideia prevalecente. E, obviamente, quem segue essa ideia fala assim, essa foi a visão dos apóstolos, essa é a visão original, né? E realmente é o que a gente enxerga no Novo Testamento, ok? Mas era a ideia que todo mundo tinha nesses primeiros séculos. E, como eu já falei, qual era a tônica, qual que era a ideia dos cristãos nesse primeiro período? Durante os primeiros 300 anos na igreja tinha perseguição. Então, não tinha essa ideia, que hoje é muito forte, já falando sobre lá na frente, não tinha essa ideia de que a igreja não vai passar pela tribulação. Eles já estavam passando por uma tribulação. E eles que estavam sendo perseguidos, sofrendo muita perseguição, mas mesmo assim, eles entendiam que ia ter uma perseguição pior ainda, ia ter uma tribulação pior ainda. Você pode pegar escritos, né, dessa época, eles esperavam algo mais forte ainda, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre uma tribulação como nunca houve. Gente, eu confesso, quando a gente lê a história, por exemplo, assim, as coisas que aconteceram no ano 70, a igreja tinha poucos anos de existência. No ano 70, aquilo que Jesus previu em Mateus 24, a destruição de Jerusalém, o sofrimento que teve naquela época, é difícil, eu confesso, é difícil imaginar uma tribulação pior do que aquela. É difícil a gente imaginar. E em outras épocas da história, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, aquelas coisas, é difícil a gente imaginar. E essas são as coisas que a gente
ouve mais falar, mas na Rússia comunista com Stalin, na China de Mao Tse-tung, é difícil a gente imaginar perseguições piores do que aquelas, mas essa era a visão que eles tinham nesse primeiro tempo, que teria uma tribulação pior ainda, mas que o chamado da igreja era glorificar a Deus no meio da tribulação. Essa era a visão que eles tinham, é a visão do Novo Testamento, quando fala do tempo antes da volta de Jesus. Outra coisa que a gente encontra nessa primeira época são escritos descrevendo o milênio. Tem vários documentos que as pessoas descreviam, isso não é das Escrituras, né? Os documentos dos primeiros séculos da igreja, eles descreviam o milênio em termos assim de um reino na terra. Eles tinham essa visão de que acho que isso está escrito, né, também na apostila já, né? O milênio é o reino na terra, então Jesus voltaria para estabelecer o reino na terra, e eles descreviam a beleza de tudo que ia acontecer nessa terra restaurada, nessa criação renovada. Tem uma igreja que a gente considera seita, que vai visitando, né, de porta em porta, né, e que fala bastante sobre isso. Na verdade, eles colocam fotos, né, de como vai ser a vida, né, naquele tempo, e como existem várias coisas, né, nessa seita que não estão de acordo com a Bíblia, a gente costuma jogar fora isso também. Imagina, assim, por que eles ficam falando sobre uma vida maravilhosa na terra? Isso aí é bobagem, né? Nós pensamos no céu, nós pensamos em coisas espirituais, então a gente joga isso fora. Houve uma época, né, há bastante tempo, quando a gente falava um pouco sobre essas ideias de Jesus reinar na terra, as pessoas já identificavam, né? Imagina, isso aqui é coisa de Testemunho de Jeová, isso aí está tudo errado. Mas, pelo menos nesse sentido, os Testemunhos de Jeová estão falando algo que eu considero verdade. Realmente vai ter, nós acabamos de ler que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque vai ter um reino maravilhoso na terra. Amém? Está todo mundo meio assim. Vamos acordar, gente, vamos pensar nesse reino na terra. É maravilhoso, gente. É verdade. Eles têm os 144 mil, vai para o céu. E quem não chegou nos 144 mil vão ficar na terra, né? É verdade. Nós vamos falando sobre isso depois, mas se você quiser, anotando aqui, o arrebatamento seria nesse momento aqui da segunda vinda, né? É bom lembrar que a gente já vai falando sobre isso, né? Ok, rapidinho, que senão não vai dar tempo. Segunda visão, então. Ainda na primeira, coloque mais uma coisa. Havia grande expectativa da volta de Jesus. Dentro dessa visão, e naquela época histórica, eles tinham muita expectativa da volta de Jesus. A volta de Jesus seria breve. Eles viviam, assim, não era uma coisa distante, sem realidade. Eles tinham muita expectativa da volta de Jesus. Então, isso é importante depois para comparar. Ok, a segunda... A primeira ressurreição é Apocalipse 20, né? Então, Apocalipse 20 começa falando que os mortos em Cristo ressuscitariam e vão reinar durante 1000 anos. É o que ele vai falando, né, nessa descrição. Então, aqui tem aqueles que ainda fala que foram aqueles que foram fiéis durante a tribulação, aqueles que venceram com Jesus, né, não levaram a marca da besta e tal. Então, eles ressuscitam, né, nessa segunda vinda
primeira ressurreição, reinam com Jesus durante os 1000 anos, aí depois, no final dos 1000 anos, tem uma segunda ressurreição, que todas as pessoas que não ressuscitaram na primeira vão ressuscitar na segunda, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as diferenças de opinião em relação a isso, mas basicamente essa é a diferença, né, que a primeira ressurreição são aqueles que vão reinar com Jesus durante os 1000 anos na terra, e na segunda ressurreição são aqueles que vão ser julgados. Ok, então a segunda visão, a segunda perspectiva escatológica chama-se amilenismo. Amilenismo. Então vocês têm um outro diagrama, mas eu vou mexendo nessa primeira só para vocês verem o que muda, tá? A significa que não tem, né? Amilenismo, não tem milênio. Então, essa ideia aqui tira essa divisão, e a segunda vinda passa a ficar nessa posição aqui. O que aconteceu com o milênio? O milênio não tem, mas o que eles fazem com aquele texto de Apocalipse 20? Não, eles não pulam, eles espiritualizam, né? Eles espiritualizam. Então, na verdade, todo esse período entre a cruz, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, já é o milênio. Então, não tem um milênio como um período separado, mas já estamos no milênio, né? Isso aqui já é o milênio. Coitadinho de nós, né? Esse milênio aqui tá difícil, né? Ok, a segunda vinda, então, na segunda vinda tem a primeira e a segunda ressurreição, tudo junto, tudo acontece de uma vez só. Puxa, mas de onde que eles tiraram isso? Tem uns versículos, tem um versículo em João 5, que quando fala Jesus, quando ele voltar, né, os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Então, coloca tudo junto no mesmo texto. Então, tem textos que dão um certo suporte para isso. Como que se chegou nesse ponto? Isso começou no 5º século, né, da história da igreja. Alguém está achando isso absurdo? Alguém está achando essa ideia absurda? Espero que sim, né? Mas essa visão escatológica foi o que mais durou, teve mais durabilidade a partir do 5º século até o século 18, 19, foi a visão prevalecente e ainda é forte em muitos círculos, né? Por exemplo, a Igreja Católica é a visão que tem na Igreja Católica até hoje. Mas outras igrejas também, as igrejas reformadas, as igrejas históricas também mantiveram isso, né? A reforma não mudou a visão escatológica, então ela continuou e continua em muitas igrejas históricas. A partir de tempos mais recentes, eles começam a misturar muitas coisas. Então, tem visões escatológicas que misturam vários aspectos. Então, às vezes, é até difícil de ver assim, se crê exatamente em todas essas coisas. Mas, quais foram as 3 causas? Tem 3 influências, 3 causas de ter surgido essa ideia. Primeira é a filosofia grega, particularmente aquela que é chamada gnosticismo, ok? Que começou a influenciar a igreja enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito ainda. Tem vários textos, né, em Colossenses, em 1 João, que já estão procurando corrigir essa doutrina, essa filosofia errada do gnosticismo. Eu só quero mencionar assim, o que tinha no gnosticismo, o que é o gnosticismo. Eu não vou tentar explicar muito sobre gnosticismo, mas assim, o ponto principal que influenciou é que o gnosticismo entende que a matéria, o mundo material, o mundo físico é mau.
Então, isso começou a afetar até mesmo a visão de que Jesus encarnou, de que Jesus era homem. Jesus era mais assim, ele veio, ele não se tornou homem de verdade, ele não participou de um corpo físico, porque se a matéria é má em si, como é que o Filho de Deus ia assumir um corpo físico? Então, mas o que isso tem a ver? Tem a ver com a ideia de um reino de Deus na terra. Como que vai ter um reino de Deus na terra, se a matéria, se o mundo físico é mau? Então, esse foi um ponto. Até provavelmente muito interligado ao gnosticismo, foi a ideia, assim, uma maneira de interpretar as Escrituras. Essa maneira chama-se interpretação alegórica. Então, ao invés de entender as Escrituras como quando fala do Jardim do Éden, quando fala de um reino futuro, quando fala de animais, quando fala assim, tudo é alegoria, nada disso é real. Isso também veio mais ou menos da ideia do gnosticismo. E a terceira coisa foi o distanciamento da igreja de suas raízes judaicas. Então, o gnosticismo, a forma de interpretar a Bíblia como tudo sendo alegoria e o distanciamento das raízes judaicas. A igreja primitiva começou com os judeus. A igreja, no livro de Atos, era tudo de judeu. Daí Cornélio, daí Paulo começou a alcançar, os gentios, mas até onde vai o Novo Testamento, a influência dos judeus, dos apóstolos judeus e dos cristãos judeus, era muito forte ainda. Mas, pouco a pouco, bem no começo já, houve uma rejeição cada vez maior. Outra coisa importante, saber que para os apóstolos, a Bíblia deles era o Velho Testamento. Eles não tinham, mesmo por anos, os livros que já tinham sido escritos, mas não eram considerados ainda parte da Bíblia. Então, isso, assim, no início, houve uma ligação muito forte com os judeus, porque os judeus não têm nada a ver nem com o gnosticismo e nem com a interpretação alegórica. Os judeus são práticos, e toda a linha de revelação de Deus para eles envolvia a realidade do mundo físico. Então, as três coisas, na verdade, são bem interligadas, e uma coisa muito importante que Deus está revertendo agora é esse abismo que se abriu em relação aos judeus, em relação a Israel. A igreja que começou com judeus, se tornou realmente uma igreja de gentios, e a Bíblia fala sobre isso. Chama-se o tempo dos gentios. Você vai encontrar essa expressão na Bíblia, em mais de um lugar, tempo dos gentios, e isso trouxe uma mudança de foco. Em vez de ter um reino na terra, em vez de Deus cumprir o que Ele começou, o que Deus começou no Jardim do Éden, o que Deus começou com Abraão, qual o propósito que Deus revela em todo o Velho Testamento e que vai se cumprindo ainda no Novo Testamento, é que Deus criou a terra com um propósito e tem algo que faz parte do propósito eterno de Deus. Ele criou a terra, não foi só uma coisa assim, isso aqui é um purgatório, mas depois a gente vai embora para o que é real, né? A terra não tem sentido. Não, isso não é a visão bíblica. Deus criou a terra, criou o homem na terra, e Deus quer morar na terra, né? Então, por isso, se você não tem essa revista, Deus Quer Morar na Terra, realmente tem vários artigos, inclusive uma exposição bem grande do irmão Asher, que ele coloca essa visão na Bíblia toda, como Deus realmente quer morar na terra. Então, o amilenismo começou
com essa mudança de foco. E Agostinho, em cada uma dessas aqui, eu vou colocar um nome na história da igreja que foi, assim, um proponente principal, foi a pessoa que, talvez não foi a pessoa que originou, mas que foi a pessoa responsável por divulgar, por tornar aquilo uma visão forte na igreja. Nesse caso do amilenismo é Agostinho, ok? Um grande homem de Deus, muita coisa boa com Agostinho, mas ele trouxe essa mudança de foco. E rapidinho, como que ele interpretava Apocalipse 20? Assim, porque para você mudar, assim, você vai ter que fazer alguma coisa com aquele texto. O que era? Apocalipse fala que durante os 1000 anos, quem sabe de um fato muito importante do milênio? O que vai acontecer no milênio? Além de um reino na terra e os santos governando com... O diabo preso. Então, um dos fatores, assim, a primeira coisa que ele vai falando naquele capítulo 20 é que o diabo vai ser preso, ele vai ficar amarrado fora de circulação, totalmente fora. Então, durante 1000 anos, a terra não tem influência satânica. Puxa, mas como que... Vocês fizeram 1 mais 1 para dar 2 aqui? Né? Esse milênio aqui agora é o período em que Satanás está preso. Né? Como alguém disse, e se ele tivesse solto, então? Se o negócio está assim, com Satanás preso, né? Mas esse é o lado negativo. Agora, uma coisa importante enxergar é que cada uma dessas 4 linhas, na verdade, já vou falar, acho que vocês já viram, essa primeira visão, o pré-milenismo histórico, é a linha que nós acreditamos. Então, na verdade, foi assim, passando por amilenismo, depois pós-milenismo, depois dispensacionalismo, mas nós estamos voltando, como em tantas outras coisas, nós estamos voltando para a visão original, ok? Nós estamos voltando para o início. Então, agora, essas outras visões, cada uma tem alguma contribuição, tem algo, eles estavam enfatizando uma verdade, a parte pior é que eles ficaram focados, ficou muito parcial, mas tinha algo importante. O que é a contribuição do amilenismo? É que eles enfatizavam, né, e isso é importante entender, eu já falei sobre a parte negativa, que foi perdendo as raízes históricas, perdendo a ligação com o Velho Testamento, perdendo a visão do reino de Deus, mas é verdade que no Velho Testamento, nessa parte antes de Jesus, tinha o reino na terra, tinha o reino, né, o trono de Davi, tinha a nação de Israel. E quando Jesus veio, os judeus achavam que ele iria se assentar no trono de Davi, não foi isso? As pessoas estavam esperando isso acontecer. E até o anjo que falou do nascimento de Jesus, falou, esse vai sentar no trono de Davi, lá em Lucas 1, tá? Essa foi a expectativa, e isso vai acontecer, amém? Isso vai acontecer, mas naquela primeira vinda, não aconteceu, e cada vez que eles tentavam, né, até o povo, quando começou a ver assim, esse aqui é o Messias, eles falaram assim, vamos colocar ele no trono, lembra disso? Vamos colocar ele no trono. Jesus fugiu, né? Eu costumo falar assim que, se hoje nós temos vídeos, filmagens, assim, Deus tem isso muito antes, né? Deus filmou a história toda. Então, uma das coisas que eu tenho expectativa, né, naquele dia, né, do reino eterno, eu quero ver alguns vídeos, né? Alguns dos vídeos que Deus tem guardado, né? Eu espero que Ele tenha apagado alguns também, né? Os meus, principalmente, eu espero que Ele apagou, né? Mas tem alguns vídeos que eu gostaria de ver, e um dos vídeos que eu sempre penso é essa cena, quando todo mundo assim, vamos pegar Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Messias, vamos colocá-lo
como rei, aí ele fala que não, e de repente o mesmo povo que queria coroá-lo como rei quer jogar ele pelo precipício abaixo. Então eles vêm todo mundo assim, sai da sinagoga, vão, né, caminhando com ele para o precipício. Eles querem jogar Jesus pelo precipício. Então ele está aqui, ele é um homem, ele é pessoa, carne e osso. Toda a multidão está com ele, não tem saída, vai jogá-lo precipício abaixo. Suspense, suspense, o que vai acontecer? Aí o texto fala assim, e Jesus, passando pelo meio deles, foi embora. Falei, caramba, eu quero ver esse vídeo, eu quero ver o que aconteceu, que eles estavam todos andando com ele para o precipício, e de repente, simplesmente, ele passa pelo meio deles, não foi arrebatado para fora, ele passa pelo meio deles, e aí você tem que imaginar aquela cena assim, cadê? Você viu Jesus? Cadê o homem que nós íamos jogar? Sumiu, mas ele passou pelo meio deles, tá? Esse é só um parênteses, né? Então, esse Jesus que não ia se assentar no trono de Davi, ele começa realmente a falar sobre o reino dele em termos que os judeus não conheciam. Então, esse aspecto, eu quero que vocês entendam, assim, tem que ser bem rápido aqui, né, só para a gente pegar a ideia, mas a escatologia tem a ver com a sua visão do reino. O reino de Deus é o tema central da Bíblia. Que tipo de reino Jesus veio para trazer? Então, os judeus tinham uma visão somente do reino na terra. E Jesus veio, não se assentou no trono de Davi, abriu uma outra etapa na história que realmente envolveu um reino espiritual, um reino diferente daquilo que os judeus estavam esperando. E essa visão do amilenismo foca nesse reino espiritual. E quando eles falam, a gente brinca assim, não, mas se Satanás está preso, então, como que está acontecendo tanta coisa ruim? Mas eles falaram, não aplicaram, no meu ver, aquele texto corretamente, Satanás não está preso como ele vai estar, mas eles usavam, né, Agostinho ou todos os outros usavam textos muito importantes que mostram que Jesus realmente venceu Satanás na cruz e que realmente ele não tem poder sobre nós. Amém? Então, esse aspecto, eu queria que vocês entendessem, tem o lado parcial, o lado incompleto, mas tem um lado muito importante, que o amilenismo enfatiza que tem poder, a igreja tem poder sobre Satanás, ele não precisa dominar nem sobre nós e nem sobre as nações. O amilenismo fala muito sobre isso, que nos tempos anteriores Satanás cegava todas as nações, só tinham os judeus, não é isso? Como nações, só tinham os judeus que tinham revelação de Deus. Mas Satanás, hoje, ele não pode continuar controlando as nações. Amém? Então, isso são aspectos importantes, ok? Só que eles não tinham uma visão muito clara do que precisava acontecer antes da vinda de Jesus, enfatizavam o reino espiritual agora, o poder que a igreja tem sobre Satanás agora, mas não, assim, o amilenismo, de maneira geral, não foca nem em tribulação, eles não ficam falando que vai ter uma grande tribulação no fim. É muito interessante ver que cada visão escatológica ela tem a ver com o tempo que a igreja está vivendo. Na igreja primitiva tinha perseguição, eles não ficavam pensando que não tinha tribulação. Mas a partir de Agostinho, né, nesse tempo, já não tinha mais tribulação, perseguição, então eles não falavam nem sobre tribulação, e na verdade aqui, assim, não que isso fosse proposital, mas o efeito do amilenismo é não ter muita expectativa da volta de Jesus. Lógico que isso não precisa ser, não é que todo mundo que acredita em amilenismo tem essa ideia, mas é uma tendência, é um efeito que acontece de não ter muita expectativa da proximidade da volta de Jesus.
ok? A maioria das igrejas que hoje assim tem uma visão mais de amilenismo não tem aquela expectativa da volta de Jesus. Ok, vamos para o terceiro. Pós-milenismo. Então, do século V, a gente vai pular agora lá para frente. Então, durante todo o tempo da Idade Média, Reforma, durante todo esse tempo, o amilenismo é a ideia predominante. Aí vamos chegar lá no século XVIII. O pós-milenismo começou um pouco antes, mas a pessoa... Deixa eu escrever aqui, porque nem todo mundo vai, talvez, saber como é que escreve esse nome. Um pastor e teólogo norte-americano, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Alguém já leu alguma coisa dele? Conhecem? Ele foi contemporâneo de John Wesley, George Whitefield. No início do século XVIII, ele fez parte de um grande avivamento nos Estados Unidos. E então essa é a ideia do pós-milenismo. O que muda? Pós-milenismo é bem parecido, assim, em alguns aspectos, com o amilenismo. Por exemplo, no diagrama, nós só precisamos mudar uma coisa aqui. No amilenismo, todo esse período aqui é o milênio, ok? É um período espiritual, então não tem durabilidade, assim, duração de 1000 anos exatamente, né? E então todo esse período até a segunda vinda para o amilenismo é o milênio. O pós-milenismo em relação ao diagrama só muda numa coisa, que em algum ponto da história da igreja não é um milênio todo esse tempo não é milênio, mas o milênio vai começar antes da vinda de Jesus, por isso que chama pós-milenismo. O pós significa Jesus volta depois do milênio. O pré-milenismo significa Jesus volta antes do milênio. O amilenismo não tem período específico de milênio. Então, em algum momento na história, de repente vai começar o milênio. E não vai começar de uma forma assim, tipo, todo mundo sabe, começou. Não vai ter, assim, talvez uma marca, um acontecimento específico. Mas, em algum momento, a igreja vai entrar na sua herança, vai começar a viver aquilo que deveria viver. Então, por exemplo, Jonathan Edwards estava vivendo num período de avivamento. Então, eles acreditavam que avivamentos, visitações de Deus iam levar a igreja a um ponto onde o milênio iria começar. E o que seria esse milênio? Seria a igreja transformar a sociedade, a igreja afetar a sociedade, a própria igreja seria transformada e começaria a viver de uma forma triunfante, de uma forma vitoriosa, e ia começar a influenciar e mudar a sociedade de uma maneira bem marcante. Eles acreditavam, né, quando Jesus fala da grande comissão, né, Mateus 28, fala de discipular as nações. Então, eles acreditavam que as nações seriam discipuladas, não só pessoas, mas as próprias nações, os governos, os governantes, mudaria a sociedade. Acha que isso é possível? Acha que isso pode acontecer? Olha, eu também não vejo isso acontecendo, né? Essa ideia ficou forte durante o século XVIII e XIX, tá? Começou no início do século XVIII, ficou forte, principalmente
na Inglaterra, talvez Europa e Estados Unidos. Coincidiu com uma época de muita expansão. Então, mais uma vez, houve uma influência do mundo em relação àquilo que eles estavam vivendo. Mas eu, assim, do lado positivo, do lado negativo, isso tende a diminuir a importância da volta de Jesus. Por quê? Porque muita coisa que só Jesus vai fazer, eles achavam que a igreja ia fazer antes da volta de Jesus. Então, pela própria expectativa, de que a expectativa era mais assim, virá um avivamento, a igreja vai vencer, a igreja vai transformar o mundo. Então, Jesus vai voltar, mas antes, assim, a grande expectativa não é a volta de Jesus. A grande expectativa é o que a igreja vai fazer, o que a igreja vai conquistar. Então, aqui também vocês podem colocar, a expectativa da volta de Jesus não é grande. Essa é a parte negativa. Agora, a parte positiva é que, durante esses 2 séculos, principalmente no século XVIII, houve movimentos que realmente influenciaram fortemente a sociedade. Eu considero esse movimento, essa época, como uma amostra do que Deus pode fazer. Porque realmente os avivamentos nos Estados Unidos, na Inglaterra principalmente, mudaram cidades, mudaram regiões. Eu tive a oportunidade de conversar uma vez com um senhor idoso que faz estudos sobre, ele conhece todos os avivamentos, escreveu um monte de livros e assim, de vez em quando a gente publica artigos dele no Arauto. É um homem de Deus, assim, eu fui muito impactado por ele, e eu vi que ele nunca falava do avivamento pentecostal, Rua Azusa, o movimento pentecostal do século XX. Então, eu cheguei perto dele e falei assim, e o avivamento Azusa, por que o senhor não fala do avivamento Azusa? Ele falou assim, olha, o avivamento pentecostal não tem as marcas de um verdadeiro avivamento para ele. Por quê? Porque, assim, todos os relatos dos avivamentos, principalmente nesses séculos 18, 19, foram avivamentos que mudaram a face da sociedade. O nível de crime caía, mudava o rumo das nações, mudava as pessoas. Assim, na Inglaterra você vê mudando justiça social, acabando com a escravidão, tempo de John Wesley, outros que vieram depois, mudou muita coisa que depois os avivamentos, isso é fato, os avivamentos pentecostais, e hoje menos ainda, assim, mexe com a igreja, mas não mexe com a sociedade. Então, eu não concordo com ele que não é avivamento, mas eu tenho que concordar que realmente houve uma diferença. Então, naquela época, tem até aquelas histórias, né, do Wilberforce, né, que entrou no governo da Inglaterra, mudou coisas. Então, mexeu com o governo, mexeu com a sociedade, né? E isso fazia parte exatamente da visão que eles tinham, que a igreja iria ter um grande efeito sobre a sociedade. Então, eu considero isso como ponto positivo, não vejo como uma visão escatológica correta, né? Não vejo que é isso que vai acontecer agora. E quando foi que essa visão começou a perder força? No século XX, com guerras mundiais, as coisas não continuaram acontecendo como eles esperavam. Então, aí começou a perder força, porque claramente não estava acontecendo aquilo que eles tinham esperado, ok? Está voltando, eu vou mencionar isso, assim, hoje tem correntes fortes nesse sentido, com certeza. Mas nessa sequência do início do século XX, perdeu bastante a sua força. Ok, então não tinha muita expectativa da volta de Jesus. A expectativa maior é por aquilo que a igreja vai fazer.
Pós-milenismo e pós-tribulacionismo é diferente, é diferente. Não. O pós-milenismo só tem a ver com a volta de Jesus ser depois do milênio, né? E o pós-tribulacionismo é que ele vem depois da tribulação. Aqui mantém a mesma coisa, né? Jesus volta, tem a primeira, a segunda ressurreição, tudo junto, e aí já inaugura o reino eterno, ok? Então, vamos para a última, pré-milenismo dispensacionalista. Para quem não sabe, essa é a ideia que até hoje é mais forte, né? Muitas pessoas, talvez não seja o caso de ninguém aqui, mas talvez também seja, né? Muitas pessoas, quando a gente começa a falar sobre essa visão do pré-milenismo histórico, né, que a igreja vai passar pela tribulação e tudo mais, tem gente que fica tão chocado, assim, eu nunca ouvi falar que isso existisse, assim, tem muita gente que acha que, tipo assim, não tem outra ideia na Bíblia. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, é muito importante a gente entender, porque é a linha mais forte até hoje, embora, assim, a gente, claramente, Deus está conduzindo muita gente num novo entendimento a esse respeito. O pré-milenismo histórico começou no século XIX. Durante o século XIX, o mais forte é o pós-milenismo ainda, mas, ao mesmo tempo, começa essa visão dispensacionalista. Mas essa linha só pega força mesmo no século XX, ok? Então, ele começa em 1830, mais ou menos, é a data, 1830, mas, assim, e durante todo o resto do século XIX, pessoas estudando e disseminando, várias coisas acontecendo, mas o mais forte continuou o pós-milenismo. Mas no século XX, com a vinda das guerras mundiais e tudo, então, o pós-milenismo perdeu a força e o dispensacionalismo começa a tomar conta. O nome que você vai colocar aqui é John Darby. Não foi ele que começou, mas é a pessoa mais forte. Essa forma que começou é interessante, só vou falar rapidinho, assim, tem duas coisas importantes que aconteceram mais ou menos simultaneamente, mas é interessante porque são bem opostos. A ideia dessa outra linha, deixa eu colocar aqui primeiro, né? Antes de falar sobre o que é, vamos lembrar o que fala aqui. Então, aqui volta a ter o milênio. Antes, assim, depois, aqui tem que tirar a segunda vinda, aqui. Então, a segunda vinda está aqui tem os 1000 anos. Se você achou complicado ter 1000 anos, só um minutinho que eu vou explicar isso. Segunda vinda, primeira ressurreição, segunda ressurreição, 1000 anos. É complicado isso? Mas vamos complicar um pouquinho mais. Como assim? Segunda vinda, segunda vinda? Mas é segunda vinda, segunda vinda. Aí tem segunda vinda secreta. Segunda vinda visível. E a ressurreição fica mais complicada ainda. Nem sei direito como é que fica a ressurreição, mas tem uma ressurreição aqui, tem uma outra aqui, tem uma outra aqui. Então, a segunda vinda fica subdividida, a ressurreição fica subdividida, então fica bem complexa.
Como será que uma ideia, gente, com todo respeito, é uma linha muito forte. A maioria das igrejas hoje pensa assim. Como eu falei, se você fala que não é assim, para algumas pessoas, assim, é absurdo, eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar que tivesse uma outra ideia. Nem sabia que alguém pensava diferente. Então, pensa bem, aqui, mais ou menos nessa época de 1830, houve um avivamento, não muito grande, assim, em termos amplos, mas quem acompanhou a história da igreja sabe que a restauração de dons aconteceu no século XX, não foi? Mas nessa época de 1830, na Escócia, na Inglaterra, houve um mover do Espírito Santo, teve manifestação de dons, até línguas, mas profecias, tinha algo muito forte acontecendo. E numa dessas reuniões, houve, isso aqui, essa história às vezes é contestada por algumas pessoas, mas parece que há bastante base para entender que em uma dessas reuniões com dons, com manifestações, houve uma profecia de uma mulher, esse é só um detalhe, né? Mas houve uma profecia em que falava-se da volta de Jesus ser muito próximo. Pense bem, qual que é o contexto que nós estamos falando? Amilenismo não pensa muito na volta de Jesus. Pós-milenismo não pensa muito na volta de Jesus. Mas tem um mover do Espírito Santo falando, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Foi uma coisa importante. E no meio disso, essa é a parte que existem relatos, mas às vezes as pessoas falam que não é uma coisa assim que tem muita prova, mas parece que houve uma profecia falando dessa volta secreta de Jesus. Agora, John Darby entra na história como? John Darby é um dos pais de um movimento de restauração da igreja que chama dos irmãos, os irmãos livres, da casa de oração, né? Rosiere, acho que conhece isso, né? Das raízes dela. No Brasil tem casas de oração, né? Esse movimento foi um movimento de restauração da igreja que enfatizava só uma das 3 testemunhas. Quais são as 3 testemunhas que nós aprendemos? Palavra, Espírito e sangue. Então, esse movimento que estava acontecendo assim, com dons e profecia é testemunho do Espírito, né? Manifestações do Espírito, revelações, profecias, estava abalando muita gente, né? As pessoas iam para as reuniões e tal. Agora, esse movimento de John Darby, dos irmãos livres, irmãos Plymouth Brethren e tal, eles eram só palavra. Muita influência. O Watchman Nee foi muito influenciado por eles. Eles tiveram muita influência em outros movimentos, muitos livros são importantes. John Darby tem vários livros importantes, outros contemporâneos dele, tem livros ótimos para você pesquisar, comentários, etc. Agora, a coisa interessante que eu não consigo entender muito, ele foi em algumas dessas reuniões. De alguma maneira, ele pegou essa ideia da segunda vinda secreta com arrebatamento, né? Arrebatamento da igreja antes da tribulação, aqui que entra essa ideia de pré-tribulação e pós-tribulação, né? Então, ele pegou essa ideia, mas ele não pegou nada dos dons, ele continuou sendo totalmente contrário aos dons do Espírito. Mas foi ele que pegou esse movimento de dons e de renovação, foi apagando, não durou muito tempo, né? Não foi muito para frente, mas a ideia que John Darby pegou, ele que era um cara da palavra, escrevia livros, influenciava, ele é o principal responsável por difundir essa ideia, da credibilidade, passou a ideia para frente. Depois, mais na frente, um cara chamado Scofield fez uma Bíblia de estudo, praticamente a primeira Bíblia de estudo que existiu,
né, no início do século XX, que também ajudou a divulgar bastante essa ideia. Ok. Então, outra coisa interessante, no início do século XX, aí sim vem o movimento pentecostal. Então, olha as origens. A origem é de profecia, de mover do Espírito, só que depois, durante o século XIX, quem está divulgando a ideia são pessoas mais da palavra, não são pessoas assim ligadas ao movimento de pentecostal, dons do Espírito. Aí vem o movimento pentecostal. Depois do movimento pentecostal, no início do século XX, vem o movimento carismático. Todos eles adotam essa ideia que até então era divulgada por pessoas da palavra, que não aceitavam dons. Não é interessante isso? É até meio contrário. Primeiro é meio absurdo você pensar como é que um cara que se aprofundou tanto na palavra como John Darby, como é que ele podia defender tanto uma ideia que não está na palavra? Eu desafio você, leia a Bíblia sem ter nenhuma teoria anterior. Leia a Bíblia, tudo que fala sobre a segunda vinda, e vê se você consegue achar essa ideia de uma segunda vinda secreta. Não tem. Vê se você consegue achar algum lugar que prove que a igreja não passa pela tribulação. A segunda vinda sempre fala depois da tribulação, depois da tribulação. Então, não tem isso na palavra. Mas primeiro foi divulgado por um ministério forte na palavra, mas que rejeitava os dons. E quando chega o batismo no Espírito Santo, eles pegam uma ideia de um movimento que não aceita dons e adota para eles. Então, é uma história realmente difícil da gente entender como que isso aconteceu dessa forma, ok? Rapidinho que o nosso tempo está correndo. Uma das coisas positivas que aconteceu com isso aqui. Até então, o que prevaleceu no amilenismo e mesmo no pós-milenismo foi a interpretação alegórica, espiritualizada da Bíblia. O dispensacionalismo, de uma forma às vezes até meio extrema do outro lado, mas eles restauraram a interpretação mais literal da Bíblia. Então, isso é importante para entender, foi uma coisa boa que eles trouxeram de volta. Eles começaram a interpretar o Velho Testamento, às vezes até literal demais, mas eles trouxeram uma volta que a igreja tinha perdido há muito tempo. Outra coisa importante que eles trouxeram, expectativa da volta de Jesus. A igreja tinha perdido isso há séculos. Eles começaram a falar, Jesus vai voltar. Você pode olhar, avivamento Azusa, outros avivamentos. O que Deus falava nas profecias? Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Isso é importante. Todas as gerações precisam viver na expectativa da volta de Jesus. A volta de Jesus é a nossa esperança. Nós devemos viver em função da volta de Jesus, não no sentido de que a gente para de trabalhar, para de estudar, não precisa fazer mais nada, que Jesus está voltando. Mas nós precisamos viver em função da volta de Jesus. Amém? Isso é muito importante. Terceira coisa importante que eles trouxeram, um novo foco sobre Israel. Também fizeram de uma forma errada. Por que errada? Porque eles entendiam que Deus tinha um plano para Israel e outro plano separado para a igreja. Dois planos diferentes. Mas até então, Israel, com poucas exceções, que você pode até achar citações durante toda a história, que está na Bíblia, né? Romanos 11 principalmente, é difícil você ler a Bíblia, o Novo Testamento, e não entender que Deus ainda tem um plano para Israel. Então, durante toda a história, alguns acharam esses textos. Mas, em geral, a teologia geral da igreja era: Israel acabou, agora é só a igreja. Não tem um plano de Deus para a terra e não tem um plano de Deus para Israel.
Então, isso foi o que aconteceu durante o tempo dos gentios. Séculos e séculos de história da igreja sem uma visão de Deus resgatar a terra e sem uma visão de Israel. E, aliás, as duas coisas vão juntas, porque Jesus não pode reinar na terra sem restaurar Israel. Então, as duas coisas, né, estão juntas e a igreja perdeu isso por muitos séculos, ok? Então, houve um retorno a esse interesse, só que o dispensacionalismo que prevalece na igreja hoje ainda é assim, Israel voltou a ter atenção. Quando Israel foi restaurado como nação no século XX, os dispensacionalistas falaram assim, está vendo? A gente está falando isso faz tempo. E realmente eles estavam falando, Deus vai restaurar Israel. Só que eles entendiam como uma coisa separada da igreja, ok? Muito bem. Então, então, Roberto está falando assim, que Deus pegou, assim, realmente era uma palavra de Deus nesses avivamentos. Jesus está voltando, e pegaram várias coisas que Deus estava falando, mas ainda não tinham entendimento, né, uma revelação sobre outros aspectos, então interpretaram várias coisas de forma errada. Eu questionei um professor de ensina esse esquema da perspectiva sobre Mateus 24, muito claro. Uhum. Sim. Disse que Mateus 24 não é para a igreja. Então, assim, esse comentário é importante. A gente não consegue falar sobre muitos detalhes, né? Mas essa visão, né, essa última visão aqui, chama pré-milenismo dispensacionalista. Por quê? Porque a ênfase é sobre dispensações. Dispensações são períodos em que Deus age de uma determinada forma. Então, Deus agiu de uma forma com Noé, com outra forma com Abraão, e outra forma com Moisés, assim por diante. E a gente também vê isso, né? Tem as 7 alianças, a gente acredita assim. Só que eles separam tudo de uma tal forma que muitas partes da Bíblia não são para nós. Então, essa é a forma. Como que você vai explicar Mateus 24? Dizendo que os eleitos não são a igreja, são Israel. E aí, como Israel é separado da igreja, então isso é dividir o plano de Deus em dispensações. Se você entender que Deus foi avançando no seu plano, tudo bem. Deus foi caminhando com Noé, Abraão, com cada novo passo. Mas, principalmente, essa ideia de que Deus tem um plano separado para Israel, no sentido assim, que Deus vai levar a igreja embora e Israel que vai fazer, que vai enfrentar o anticristo, Israel, coitado, que vai ter que fazer tudo sozinho, né? É essa ideia da separação que leva a gente a perder o plano de Deus, ok? Então, hoje, como o Michel lembrou, tem uma nova ênfase no pós-milenismo. Qual que é a ênfase moderna? Como que está aparecendo a ênfase moderna em pós-milenismo? Então, deixa eu explicar uma outra coisa. Então, no século XX, o movimento pentecostal e o movimento carismático, forte derramamento do Espírito Santo, eles não mudaram essa ideia, eles não entenderam que tinha nada errado aqui. Tinha expectativa pela volta de Jesus, mas não tinha muita expectativa, não tem muita expectativa na maioria das igrejas, sobre o que precisa acontecer antes da volta de Jesus. Aí que vem aquela ideia que é muito propagada, assim, até aqueles filmes e livros, né, deixados para trás, a ideia de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, é muita expectativa da volta de Jesus, e Jesus pode voltar a qualquer momento. Por que Jesus pode voltar a qualquer momento? Porque nada precisa acontecer antes da volta dele.
Mas e aquelas coisas, assim, os movimentos pentecostais, carismáticos, de maneira geral, eles enfatizam a necessidade de evangelismo. Muitos renovados, o batismo no Espírito Santo para muitas igrejas veio para nos capacitar, isso é verdade, veio para nos capacitar para evangelizar o mundo. Isso é muito importante. Isso é um dos textos mais claros no Novo Testamento, em Mateus 24. Este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. É um dos versículos mais claros que tem para dizer, vai acontecer uma coisa, e aí Jesus volta. Isso muitas igrejas acreditam e pregam. Mas aí tem aquela cláusula. Bom, a igreja vai embora a qualquer momento, mas Israel vai terminar a tarefa, né? Então, são essas coisas que levam a igreja a não entender que alguma coisa precisa acontecer antes. Mas, no século XX, como também em outros séculos, né, Deus está sempre agindo com restauração, mas no século XX, Deus começou, em várias épocas, em vários tipos de movimentos, a trazer uma visão de restauração, de voltar para ser como a igreja primitiva, de ser como Deus queria no início. Então, quando as igrejas que começaram a falar sobre a restauração da igreja como era em Atos, restauração dos ministérios de Efésios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, as igrejas que começaram a falar sobre isso, começaram a ver que tinha alguma coisa errada aqui. Então, olha só, né, a gente viu quais foram as coisas que foram produzindo essas visões diferentes. São despertamentos, Deus começa a abrir uma nova visão e você começa a ver que a escatologia está errada. Então, uma das coisas, se você quiser virar a página, só vou comentar algumas coisas rapidinho, que agora não vai dar muito tempo para falar. Mas o número 2 é fatores que influenciam a escatologia. Então, primeiro ponto é relação igreja e Israel. Igreja e Israel. O dispensacionalismo já trouxe um foco sobre Israel, mas se você realmente vê o que a Bíblia fala sobre Israel, você vê que algo está errado na separação. Então, rapidinho, isso aqui é um assunto de uma aula inteira, mas só anote aí. Romanos 11 é o capítulo central, tem vários outros textos, mas é sempre bom você saber qual o capítulo na Bíblia que mais fala, que mais explica a ressurreição. Você sabe? Ressurreição dos mortos? 1 Coríntios 15. Qual que é um outro exemplo? Tem capítulos, sim, que são... assim, aquele capítulo é o principal, né? Romanos todo, que fala sobre a justificação pela fé. Enfim, tem textos que são importantes. Qual o capítulo na Bíblia? Na verdade, tem 3 na sequência, né? Romanos 9, 10 e 11, né? Fazem parte de um tratado, mas o capítulo 11 é o capítulo que explica igreja e Israel. Vamos lá. Só vou colocar assim, ele mostra esses 4 passos, então é só você seguir lá e você vai encontrar. Número 1, ramos naturais cortados. Eu vou ter que falar meio rápido aí, porque meu tempo está acabando, só quero colocar mais um aspecto aqui para vocês terem como um ponto importante também. Então, Romanos 11, ramos naturais cortados. Quem são os ramos naturais? Os judeus. Então, ele explica, porque eles não acreditaram em Jesus, Jesus veio e tal, eles foram cortados. Número 2, ramos selvagens enxertados, os gentios. Ramos selvagens enxertados. Então, os naturais foram cortados, os selvagens, os que não eram da oliveira, né, por natureza, foram enxertados. Inclusive, ele fala, que bom que os naturais foram cortados, porque aí sobrou espaço para nós, né? Então ele fala assim, isso foi bom, né? E ele como judeu, com coração pelos judeus, ele fala isso não de uma forma leviana. Ele fala assim, puxa, isso aí foi doloroso, mas foi uma bênção para vocês gentios, né? Número 3,
ramos naturais enxertados novamente. Detalhe, muito tempo depois, né? Muito tempo depois do tempo dos gentios, né? Então, ele fala sobre a plenitude dos gentios e a plenitude dos judeus. Então, número 3, os ramos naturais enxertados novamente. E número 4, bênção maior para todo Israel. Bênção maior, porque a ideia central dele no capítulo é naturais cortados. Olha que triste, mas foi bênção, porque os gentios entraram. Aí depois, ramos naturais enxertados novamente. Bênção muito maior. Se eles saírem foi bênção, eles voltarem vai ser bênção maior. E qual que é a bênção maior? Ele fala a ressurreição dos mortos. Em outras palavras, não pode ter a volta de Jesus, não pode ter ressurreição sem os judeus voltarem. E é voltar juntos, todo mundo junto. Então, aí tem um resumo rapidinho da relação Igreja e Israel. Você não consegue ter uma escatologia certa sem entender o papel de Israel no plano de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito de interpretar Mateus 24 se você pensa que os eleitos, né, são judeus e nós somos outro tipo de eleitos, não sei como é que fica aí, né? Letra B, entendimento sobre o propósito final de Deus. Entendimento sobre o propósito final de Deus. Então, aí você teria que pegar bastante, por exemplo, aquela revista Deus Quer Morar na Terra, fala muito sobre isso. Vou colocar uma coisa aqui que foi a chave de muitas igrejas, de muitas pessoas encontrarem a escatologia certa. Visão da igreja gloriosa. E outra é reino de Deus na terra. Pode colocar essas duas coisas como aspectos importantes que muda totalmente a sua escatologia. E letra C, entendimento sobre o papel da igreja para preparar o caminho. Então, quando você entende que Deus vai fazer as coisas na terra, tudo que vai acontecer, que descreve em Mateus 24, em Apocalipse, tudo que descreve sobre as coisas que vão acontecer no fim, é tudo junto com a igreja. Deus não está fazendo as coisas sem a igreja. Não tem como a igreja ficar fora na hora mais crucial de toda a história. Toda a história, você pensa na primeira vinda de Jesus, toda a história, desde a queda de Adão, tudo que Deus estava fazendo, estava apontando para quê? Para a primeira vinda de Jesus. Então, a vida de Jesus, e principalmente os 3 anos e meio de ministério dele, esse foi o ponto focal de toda a história até aquele momento. Só que daí, agora nós temos a segunda vinda, toda a história do Antigo Testamento e do Novo e da igreja, está apontando para esse período final antes da volta de Jesus. E como é que nós vamos fugir, escapar bem nessa hora que Deus quer contar com a gente? Ok? Então, isso é entendimento sobre o papel da igreja para preparar o caminho. Então, tendências escatológicas no último século, já falei mais ou menos sobre isso. O dispensacionalismo é considerado pessimista, é uma visão pessimista. Por quê? Porque eles não acreditam que Deus vai mudar a igreja antes da volta dele. Ok? Então, é pessimista em relação à igreja. É uma visão que não acredita que vai acontecer nenhuma mudança. Nós somos salvos, a única coisa que a gente precisa fazer antes da volta de Jesus é ganhar mais almas, mas não vai ter nenhuma mudança essencial na igreja. Então, é uma visão pessimista. Agora, o pós-milenismo que voltou, e é nesse ponto que eu queria mostrar também, que principalmente na chuva serôdia, aí você teria que ler mais naquele livro, né, sobre o século XX, né, se você não sabe, assim, a chuva serôdia trouxe grandes ministérios, mas trouxe assim, uma ênfase na restauração dos 5 ministérios e também assim, essa visão de que Deus vai usar a igreja para fazer muita coisa, a manifestação dos filhos de Deus, que fala em Romanos 8,
mas eles começaram a extrapolar no sentido de achar que muita coisa a igreja vai fazer antes da volta de Jesus, igual os pós-milenistas. Então, é uma tendência que existe hoje, porque vai junto, você começa a falar sobre a igreja ser restaurada, ser gloriosa e fazer o que Deus deu para a igreja fazer, aí você começa a viajar, né? Você começa a pensar, puxa, a igreja vai pôr tudo em ordem, a igreja vai ser poderosa. Isso é uma tendência perigosa na escatologia e na prática da igreja. A sua escatologia afeta a sua prática, ok? E a sua prática afeta a sua escatologia, são coisas interligadas. Então, você começar a falar muito sobre o poder e a glória da igreja e deixar de lado a importância da volta de Jesus é muito perigoso. E letra C, o pré-milenismo histórico, que volta para a ênfase dos primeiros séculos. A igreja vai ser gloriosa sim, e aí você só ajunta as coisas que nós já temos falado, né, que a Carol falou sobre o batismo no sangue, o que eu falei sobre as 2 testemunhas. A escatologia que a gente entende é uma escatologia que acredita na restauração da igreja, acredita na glória da igreja, mas não perde a visão da volta de Jesus, não acha que nós vamos fazer tanta coisa que a gente quase nem para falar muito sobre Jesus, porque a igreja está tão gloriosa que é mais a igreja, mais a igreja. Tem escritos, a gente acha documentos de pessoas que falam conscientemente, assim, eu não falo muito sobre a volta de Jesus, o importante é a igreja. Gente, é absurdo, mas existe isso. Na chuva serôdia, eles entraram até numa ideia de que eles iam ter corpos glorificados, não iam passar mais pela morte, antes de Jesus voltar, tá? Então, tudo isso aí é perigoso. Qual que é o remédio? Qual que é o equilíbrio? Igreja gloriosa? Sim, mas nós vamos passar pela morte, nós vamos sofrer a morte. Igreja gloriosa no meio da tribulação. Vai afetar a sociedade? Sim. Vai afetar as pessoas em volta? Sim. Tem aspectos dessa transformação que são válidas? Sim. Mas a transformação final, a glória de Jesus na terra, é só quando Ele voltar, ok? Então, a gente tem que juntar isso. E aí, na letra D, tem esses contrapontos, 2 extremos nesses 3 pontos. Por exemplo, qual a atitude da igreja em relação a Israel? Aí você tem os 2 pontos errados, os 2 extremos. Uns desprezam os judeus, no sentido assim, não tem mais Israel no plano de Deus. Isso é um lado errado. O outro extremo, errado também, é dar tanta importância a Israel que todo mundo acha que tem que colocar o quepá, tem que guardar as festas, tem que colocar candelabro na igreja, se a igreja tem um candelabro na frente, é mais espiritual, essas coisas assim que não fazem parte, né? Assim, a igreja e Israel vão ser enxertados juntos na mesma oliveira, mas os judeus são judeus e os gentios são gentios. Entendeu a diferença? Deus não vai acabar com as diferenças, Ele vai ajuntar os 2 em um só. Amém? Outros extremos, né? Exclusivismo, superioridade, elitização. Deus tem um remanescente, a igreja gloriosa é só um grupinho, o resto está tudo perdido, né? Ângelo falou um pouquinho sobre essa atitude errada de se achar superior aos outros, né? Todos os movimentos de restauração passaram por esse problema. Só nós somos a igreja verdadeira. A igreja em Sorocaba somos só nós, o resto está tudo em Babilônia, está tudo errado, entendeu? Então, a gente tem essa tendência natural de nos acharmos, né, nesse desejo de ter a igreja gloriosa antes da volta de Jesus, a gente acaba se tornando uma elite no sentido errado. E a outra é inclusão total num tipo de ecumenismo e união que não valoriza os princípios de Deus, unidade sem fundamentos. Então, são extremos, né,
que nós encontramos, né, Deus quer fazer unidade, aí faz uma unidade que não tem nenhum sentido verdadeiro, né, o ecumenismo no sentido errado, ok? E a terceira é a volta de Jesus sem glória, que seria o dispensacionalismo, assim, ele volta de tão envergonhado que ele pega todo mundo na calada da noite, né, porque não dá para... ou então, a glória da igreja sem passar pela morte. Tá? Então, todos esses aí são extremos, ok? E eu vou pedir, eu sei que eu estou passando aqui um pouquinho de novo, né? Só rapidinho anote isso aqui, que eu acho que isso aqui é uma coisa importante. Nós cremos que Jesus não pode voltar a qualquer momento, não porque ele não tem o direito, mas porque ele colocou no plano dele que ele quer voltar quando certas condições estiverem cumpridas. Então eu vou te dar uma lista, é uma lista assim parcial, sei lá, mas é uma lista que eu pensei ontem à noite, só para a gente pensar quais são as coisas que precisam acontecer antes da volta de Jesus. Não tem uma sequência, são só várias coisas que a gente encontra na palavra que precisam acontecer pela palavra de Deus, Ele que colocou. Número 1, restauração de todas as coisas, Atos 3. Eu estava só lembrando dessas coisas, eu nem coloquei o versículo, né, mas acho que é Atos 3, 21, uma coisa assim. Atos 3, 21, e aquela passagem também que nós lemos em Apocalipse 10, no final do capítulo 10, acho que é versículo 11, mais ou menos, que fala, não, antes, né, que ele fala, acho que versículo 7, Apocalipse 10, 7, mais ou menos, né? Segunda coisa, igreja gloriosa. A restauração de todas as coisas, fala assim, de todas as profecias, né, tudo que os profetas falaram, né? Segunda coisa é igreja gloriosa. O texto principal é Efésios 5, deve ser 26, 27, mais ou menos. Igreja gloriosa. Terceira coisa, o evangelho do reino, pregar a todas as nações. Não. São várias coisas que precisam acontecer. Então, número 3, igreja gloriosa. Número 4, o evangelho do reino, pregar a todas as nações. Mateus 24, 14. Se eu estiver errando os versículos, depois... Não. A terceira é igreja gloriosa. Quarta é evangelho... tá certo. Desculpe. É que está uma coisa escrita numa linha assim, mas eu não pus os números aqui, tô só... É verdade, é evangelho pregado, número 3, desculpe. Número 4, testemunho é um pouco diferente do evangelho pregado, é o testemunho das duas testemunhas, né? Isso aí é Apocalipse 11, né? Que fala sobre isso. Eles têm que completar o testemunho das duas testemunhas. Eles têm que terminar o seu testemunho antes de Jesus voltar. Esse é Apocalipse 11. Apocalipse 11 deve ser 6 ou 7, mais ou menos, no versículo. Então, nós estamos onde agora? 4, 5, né? 11, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5. Plenitude dos judeus. Romanos 11, versículos 12 e 25. Plenitude dos judeus. Romanos 11, versículos 12 e 25. Seis. Grande guerra.
Aí tem tanto, essa grande guerra é tanto, sim, a guerra do Armagedon, né, como o conflito entre o sistema, né, um grande confronto entre o sistema da besta e os seguidores de Jesus, né? Então, aí tem Apocalipse 11, 7, novamente, né, que fala sobre a besta, matar as duas testemunhas. Apocalipse 11, 7, isso aqui são alguns textos, tem outros, né, mas também Apocalipse 13, 7. Isso é mais assim, essa guerra de matar os cristãos, né, um confronto entre, né, a verdadeira igreja e o sistema do anticristo. Apocalipse 16, 14 é Armagedon, 16, 14. E Zacarias 14, 2 também. Ok? Alguma dúvida das perguntas, das referências? Tudo certo? E número 7, apostasia e o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2. Apostasia e o homem do pecado. O anticristo, né? Revelação do mistério, da iniquidade, né? Tudo. 2 Tessalonicenses 2, primeira parte do capítulo, fala tudo sobre isso. E ele fala muito claro, não pode acontecer a vinda de Jesus sem que antes aconteça isso. Então, são textos são algumas coisas que você vai encontrar, né, que mostram de uma forma bem clara as coisas que precisam acontecer antes de Jesus voltar. Amém?